Olá, seja muito bem-vindo ao especial de Natal da Comunidade Católica Resgate, a esperança que nasce. Esse especial de Natal foi preparado com muito amor e com muito carinho. Foi tirado do coração de Deus para os nossos corações. E nessa noite a gente quer falar daquele profeta que anunciou o caminho, a chegada, a voz que clamava no deserto, João Batista. A Comunidade Católica Resgate preparou esse especial com muito amor, com muito zelo, para que cada um de vocês sentisse essa emoção de Natal, que a gente vivenciasse o Natal. A gente precisa hoje vivenciar um Natal trazendo o menino Jesus ao nosso coração. Mas hoje a gente vai falar daquele que anunciou a chegada do menino, do Jesus, de uma forma. Aquele que falava que não era digno nem de desatar as sandálias dos pés do Senhor. Amém? Vamos iniciar esse texto aqui. A gente vai iniciar essa partilha falando de João Batista, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. A gente vai falar daquele, antes de João, quem teve a missão de trazer João. Aquele que orou para que Deus ouvisse, Zacarias. Como não falar de Zacarias junto com João Batista? Como não falar de Isabel, sua mãe? Também está tudo interligado. Como não falar da anunciação do anjo também? O anjo anunciou também a Zacarias, assim como anunciou a Nossa Senhora. E a gente vem trazer com muito amor e com muito carinho nessa hora, essa partilha da palavra. Vamos lá, vamos ler a partilha da palavra aqui, para a gente iniciar, para a gente entender como começou tudo isso. O quanto é importante a oração de um pai, até chegar João e assim chegar Jesus. Vamos agora. Lucas, capítulo 1, versículo 8. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe, por sorte, segundo o costume, em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvido a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Veja, onde se iniciou o processo de João Batista? Nas orações de Zacarias e de Isabel. A oração que por muitas vezes na nossa vida, dos nossos pais, hoje onde nós nos encontramos, qual o lugar? Hoje eu faço parte da Comunidade Católica Resgate, você que está aí do outro lado, você que vai ouvir, você que está ouvindo nessa hora, pergunto eu a você, as orações dos vossos pais, onde tem levado você? E será que você tem dado ouvido? Zacarias orou, pediu, mas também teve medo. Até que no versículo mais à frente, no 20, eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia que estas coisas acontecerão, visto que não desses crédito às minhas palavras. Zacarias pedia, Zacarias orou, mas Zacarias humano também fraquejou. Nós também fraquejamos. Nesse processo, até chegar João Batista, até o
o crescimento do homem, do menino, João, o Batista, Zacarias teve que passar por um processo. Alguém teve que orar para que João também entrasse em todo o mover de Deus. Vamos lá? Mais uma vez falando para vocês. Zacarias não acreditou. Seguindo o percurso da vida, quando foram dar o nome ao menino, chegou o momento de Zacarias voltar a falar. E disse: João. João é o seu nome. Começou a história daquele Batista, o João. O João que, num versículo, Jesus foi falar daquele João. Vamos levar você até João capítulo 1, versículo 19 ao 28. Quando aqueles sacerdotes foram perguntar: quem és tu? És o Cristo? E João respondeu: eu não sou o Cristo. O percurso entre essa pergunta a João e a pergunta do anjo a Zacarias foram de anos. Mas aí está contido algo que Zacarias tinha deixado para João. Zacarias era sacerdote. João por muitas vezes via Zacarias orando em casa. João tinha de Zacarias a oração. É tão provável que João se lança e vai para o deserto. O João Batista, ele é conhecido como o pregador do deserto. O João que pregava no deserto. E quão interessante é, né? Quão interessante é que João pregava no deserto. Como é que as pessoas iam até o deserto? Será que alguém teve a curiosidade de ver aquele homem lá com roupas, com vestes diferentes, com os trajes diferentes, com comidas, com gafanhotos, com mel? Será que alguém disse: como pode viver um homem assim? Teve a curiosidade de ir até João e ouvir João falando do Messias. Zacarias tinha ensinado tudo isso. Isaías 43 diz o que João iria falar. Eis a voz que clama no deserto. Nesse momento e nessa hora, o falar de João já ressoava naquele povo, no meio do deserto. Não era apenas um, dois. A Bíblia relata que era multidão. Uma multidão se juntava para ouvir o que João Batista tinha para falar. E aí chegou aos ouvidos daqueles que eram tidos como quem mandava na história. O que será que eles falavam? O Batista, o João, que ainda era só João, que quando começou o batismo, o Batista de João, do grego, é baptistes, que quer dizer submergir, mergulhar. Aí, João Batista, aquele que emergia, e ele vinha falar: eu vos batizo com água. Mateus 3:11, eu vos batizo com água, mas aquele que vai chegar, aquele que eu estou a falar, o Messias, ele não te batizará com água, mas com fogo e com espírito. João anunciava, mas ele anunciava com a vida. O Batista, aquele que falava com sua própria vida, mexia com outras pessoas, eram um povo sedento naquele momento.
eles iam para o deserto. João falava com autoridade. João falava a sua missão. Ele cresceu e se fortaleceu no espírito. Mas ele tinha algo, ele falava, ele pregava sobre nós, eu, você, aquele povo, abandonar o pecado. Que forma aquele povo estava vivendo naquele momento e naquela hora? Era necessário que o povo abandonasse o pecado. João também falava da devoção a Deus e o reino dos céus. O Messias estava para chegar. O Messias iria chegar, mas o povo de Israel esperava o Messias que libertasse aquele povo. E como era que acontecia isso naquele momento? João despertava também inveja daqueles poderosos. João veio para anunciar a vinda do Messias. João, vamos fazer algo Deus colocou no meu coração. Vamos imaginar nessa hora, nesse momento, que João seria uma ponte. Imagina que embaixo da ponte tem aquele lago lindo, perfeito, onde de cima da ponte a gente consegue ver a água perfeita, limpa. Até as cores dos peixes a gente consegue enxergar. As pessoas que passam pela ponte, quando vai olhar para a água, apenas diz assim: que bela, que rio belo, ó os peixes. Ninguém falava da ponte. Por quê? É isso que João Batista era naquela época. Ele não queria glória nenhuma. Até que quando os fariseus perguntavam a ele: quem és tu? És Cristo? Ele respondeu: eu não sou Cristo. João 1,19. Eu não sou Cristo. Quem? E tu és Elias? Ele respondeu: não sou Elias. E mais uma vez, eles queriam saber, porque alguém que mandou aquele povo pesquisar aquilo que João queria. Qual era a pretensão de João? O que João queria? João tinha um respeito muito grande. O povo respeitava João Batista de uma forma diferente. Até em falar que João era o próprio Elias. E ele disse: eu não sou. És tu um profeta? E ele disse: não. E quem és? Porque nós precisamos falar para eles. Quem és, João? Eu apenas sou aquela ponte onde as pessoas passam para olhar a beleza da água. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que veio para anunciar o Messias, o Salvador. João falava isso com a sua vida, com as suas vestes, com a sua forma de falar, com a sua forma de se expressar. O Batista veio com um amor diferenciado. Hoje, para a gente anunciar o Evangelho, se for longe, às vezes a gente pede: como eu queria um carro, porque lá é distante, ou uma moto. O João, ele ia anunciar, porque o povo tinha sede, era necessário que o povo se convertesse. O Messias ia chegar. O Messias estava para chegar. O Messias precisava chegar na vida daqueles homens. Mas eles, de coração duros,
de coração presos. Mas aí começou a batizar. E até isso ele foi questionado: por que você batiza? E ele disse: eu batizo com água, mas o que virá após mim, esse batizará com fogo e com espírito. Lindo também que depois dele estar batizando nesse momento aí, que um dia depois a palavra conta que Jesus chega para ser batizado. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo. Todo o processo de salvação, todo o anúncio de João Batista. João veio. A sua missão. Eu pergunto a você que está nos ouvindo. Você sabe qual a sua missão? Pensa nessa hora. Qual a missão dos Joãos que está do outro lado? Qual a missão das Marias que está aí do outro lado? João, ele veio para transmitir aquilo que os pais, Isabel, conseguiu através das orações, Zacarias, também através do seu testemunho. E eu pergunto, você, desperta, tu que dormes. É um convite. Vamos atualizar a palavra. João Batista falava sobre a vocação, as devoções, o reino dos céus. Trazemos para a nossa época de hoje a esperança que nasce. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado o seu coração? João Batista bem falava do Jesus, do Messias. Foi tão bem anunciado que despertou o desejo de Herodíades. Ela queria a cabeça daquele homem, porque ele falava. O que ela estava fazendo com Herodes era errado, era inoportuno, não era o que deveria ser feito. Mas o rei tinha um apreço por João. O rei tinha um apreço diferente. Sabia do coração daquele homem puro, sincero, amável. Mas aquilo também despertava um desejo diferente. Anunciar a palavra, por muitas vezes, é difícil. Mas é necessário a gente passar por isso. É necessário que nós passemos por isso. Em Mateus capítulo 11, Jesus falava que entre o nascido de mulher não surgiu outro maior que João Batista. Jesus falava que aquele homem, o João, o Batista, que não tinha homem maior nascido de mulher que João, o primo. Mas também ele falou uma coisa para mim e para você. No mesmo versículo dizia: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Aquele que chegar no reino dos céus. Então precisamos ter esse desejo de chegar no reino do céu. O João Batista, ele tinha um desejo de anunciar o Jesus, o Messias, e queria que aquelas pessoas sentissem. E ele conseguiu ver Jesus. E quando ele conversa com Jesus e ele batiza Jesus, eis o meu filho muito amado, a quem tenho muito apreço. Imagina aquela hora. João se encontrava com o Messias.
João tinha naquela hora a revelação do coração de Isaías. Consegui chegar ao momento, cumpri a minha missão. Anunciei, chegou o Messias, chegou Jesus. Nessa hora, nesse Natal que vamos passar, precisamos acreditar que o Messias está nascendo nos nossos corações. Jesus, João, ele espera que o menor do reino dos céus é o maior do que ele. Jesus falou que aquele que chegar no reino do céu, por menor que seja, será maior que João. Porque você conseguiu, porque nós, essa precisa ser a nossa meta. Não precisamos ter medo de Deus para chegarmos perto dele. Precisamos ter temor a Deus. Precisamos ter aquilo que João tinha. Aquele amor, aquela devoção. Aquilo que João fazia, deixar o pecado, abandonar o pecado. Porque o que João queria era o reino dos céus. Aí vem o momento que é falado. Herodíades começa a dançar para o rei. E daí o rei se encanta por aquela mulher. Darei metade do meu reino a você. Peça o que for. E sendo enganada por sua mãe. Veja a trajetória de mães. O pai e a mãe de João oravam para que ele chegasse. Isabel era muito velha, não poderia ter, estéril, não poderia ter filhos. Orou. Zacarias orou. João Batista chegou. Olha o outro processo. Herodíades queria a cabeça de João Batista na bandeja. Veja a diferença. A mãe que não soube mostrar o caminho a um filho. Aquela mãe que foi omissa em sua missão. Olha o que ela fez. Mas João Batista cumpriu a sua missão. Mostrou. Ele veio para mostrar. Apenas para dizer: eis que sou apenas uma voz que clama no deserto. Eis que virá Jesus. E ele chegou. A esperança. Jesus é aquela esperança. João não desistiu, mesmo quando o impossível estava para chegar, porque ele acreditava, ele sabia, ele tinha certeza da sua salvação naquele momento. E o rei fica entristecido, mas através de uma atitude de uma mãe e de um filho, a cabeça de João Batista estava numa bandeja. E agora? E agora a esperança? Mas aí já tinha sido anunciado. João, o Batista, cumpriu o que veio, mesmo diante de tudo que ele passou, mesmo na escolha difícil. Imagina viver em um deserto. Mas era necessário. Mesmo vivendo nas tribulações, mas ele tinha alegria. Para que Deus, o Espírito Santo, Jesus, para que a Santíssima Trindade se fizesse presente diante de tudo aquilo que foi anunciado, que o Messias nascesse, João era verdadeiro. João Batista veio anunciar
Pensa. O teu Natal. Se você achava que diante da pandemia o Natal silenciou, não. Deus nos chama à conversão. Aquilo que João Batista anunciava, a conversão dos nossos pecados. O que precisamos? A voz que clama no deserto anunciou o Messias. Está chegando o momento. Está chegando a hora. João Batista cumpriu a sua missão árdua, mas com muito amor. Com muita eficácia. A palavra conta que tinha multidões em suas pregações. Que nesse momento, a pregação do João Batista, que anunciou o Messias, a espera, que nesse pequenino especial de Natal, que nós da comunidade católica Resgate estamos trazendo para você, que você possa entender que o João Batista, ele continua a nos transmitir que Jesus, o menino Jesus precisa nascer nos nossos corações. Nos nossos corações. Que nessa hora e nesse momento, Jesus precisa nascer. A esperança nasceu, como João anunciou. Mas a esperança precisa nascer, precisa ser renovada aqui. Hoje o João, o Batista, ele fez muito bem. Ele transmitiu o zelo, o amor e o carinho. Esse especial de Natal da Comunidade Católica Resgate, você que está ouvindo e que vai ouvir, deixe que o Natal seja para você hoje a volta, a esperança, o amor, a graça, o zelo. Jesus quer nascer. Está bem pertinho. João está anunciando. Agora, ele está tirando a sandália porque ele não é digno. Para todos vocês que estão assistindo, que vão assistir, um forte abraço. A Comunidade Católica Resgate abraça vocês nessa hora, com muito carinho e com muito amor. Um abraço, um cheiro no coração, que a Virgem Mãe Santíssima passe à frente e que São José interceda por cada um de nós. Valei-me, São José. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. A esperança que nasce. João Batista anunciou.